Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João diz a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, celebrando hoje o martírio de São João Batista, ele juntamente com a Virgem Santíssima e Jesus Cristo são os únicos no calendário dos santos que se comemora o nascimento para esta vida e o nascimento também para a vida do céu. Tanto que no dia 24 de junho se comemora o nascimento de João Batista para esta terra. Os outros santos, todos, com exceção, como eu disse, de Nossa Senhora Jesus, o nosso Senhor e João Batista, só se comemora o nascimento para a vida do céu. Claro que alguns santos, a nível particular, quando é de uma congregação religiosa, como ou de uma outra realidade, se comemora a nível particular o nascimento para esta vida. Mas, a nível de calendário universal, a igreja somente esses três santos. Somente esses três nascimentos é comemorado. Os outros, somente o nascimento para a vida eterna. Se comemora a sua morte. Ou um outro dado da vida do santo, como, por exemplo, São João Paulo II, se comemora a data, não é nem quando ele morreu, mas nem mesmo nascimento para esta vida, mas é quando ele assume o pontificado. Karol Wojtyła, quando assume o pontificado, passa a ser assumindo o nome de São João Paulo II, ele é comemorado essa data. Agora, com João Batista, tem essa realidade, porque dá importância de João Batista para a história da salvação, para toda essa graça que veio a salvação ao nosso meio. Então vemos que esse santo, aquele que já
no ventre de Isabel, ele proclama, né, a chegada do Messias. Quando Maria visita sua prima Isabel, ela é grávida de João, ele vai exultar, ele vai estremecer no ventre de Isabel. Depois é João Batista que batiza o próprio batizador, né? Batiza Jesus, que é aquele que santifica nas águas do batismo, o que nós vamos depois ter como sacramento da igreja. E João Batista, uma figura, meu irmão, minha irmã, muito particular, como diz o profeta Jeremias. Quando a igreja traz para nós, falando, esse texto fala primeiramente de Jeremias, a missão que ele tinha, mas a igreja também entendeu que João Batista é esse que foi transformado numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e povo da terra. Quer dizer, uma pessoa que tem uma estrutura de testemunho que deixava todas as pessoas, até muitas vezes, desconcertadas. Não que João Batista fosse uma ameaça física ou de aglutinar pessoas para fazer um levante contra o sistema da época, de forma nenhuma. Mas então por que Herodes temia João Batista? O próprio texto diz, ele era um homem santo, justo. João Batista não vivia em Jerusalém, muito menos nas cidades, talvez ele nunca foi ao templo. João Batista vivia onde? No deserto. Uma figura muito até enigmática. Ele se vestia com pele de camelo, a roupa dele era pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, e algumas vezes, não era todo o tempo que João Batista estava diante do Jordão batizando, não, algumas vezes ele aparecia, e sempre sabendo da sua missão. Sempre mostrando a sua missão. Ele não se colocava no lugar do Messias. Quando perguntaram, você é o Messias? Ele disse, não. Eu sou uma voz que clama no deserto, vim preparar o caminho do Senhor. Eu sou tão abaixo que eu não tenho nem condições de desamarrar as sandálias daquele que é o meu Senhor. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Ele sabia o seu lugar. E fez isso muito bem. E João Batista, por viver uma vida reta diante de Deus e diante da sociedade do mundo, era temido por Herodes. Herodes que não era a pessoa mais boazinha. Lembremos que os Herodes são 3, né? O primeiro, o pai desse Herodes, né, foi aquele que perseguiu as crianças quando os magos não voltaram para falar para ele onde estava o Messias, né? E aí ele manda matar as crianças. Esse Herodes, do texto de hoje, é filho desse Herodes. E há um terceiro Herodes que martirizam um dos primeiros apóstolos. Então, nós vemos que a família não era a mais santa, né? E esse Herodes, ele achou por bem abandonar a sua esposa e se casar com a esposa Herodíades, que era a esposa do seu irmão. E ninguém, os perfeitos, os religiosos, os santos, que cuidavam da lei de forma tão perfeita, teve coragem de falar alguma coisa. João Batista disse a verdade. Você não pode, Herodes, se casar
com a sua cunhada. Você está errado, independente do que você seja, rei, poderoso, bom ou não, a verdade é uma só, para todos. Porque, meu irmão, minha irmã, a verdade só existe uma, a verdade do Evangelho. Não existe uma verdade para cada realidade. A verdade é uma, não importa o cargo, a função que a pessoa ocupe. Existe só uma verdade, todos nós estamos abaixo dela. Foi isso que João Batista deixou bem claro. Você pode ser rei, Herodes, você pode ter o poder na mão, você pode dominar, você pode fazer o que você quiser. A verdade é uma só, independente do cargo que você tenha, do poder que você tem, Herodes, você está errado. E isso trouxe o ódio de Herodíade. E aí, ela mesmo queria matá-lo, mas sabia que Herodes o protegia. E o mal tem os seus meios, né? Com a oportunidade que apareceu, achou que poderiam calar João Batista o matando. E nós vemos todos enrolar dessa trama, desse mal feito a João Batista. Só que o seu sangue continuou clamando, porque a mentira, ela não é encoberta, ou pode até passar um tempo encoberta. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, sempre aparece. A verdade sempre vai aparecer. Porque Deus é a verdade. Imagina, mesmo que não seja a verdade do Evangelho. Toda a verdade, ela aparece. Quanto mais a verdade do Evangelho. Por isso nós queremos pedir também que, a exemplo do testemunho de João Batista, nós possamos testemunhar a verdade, a justiça, não importa aonde, nem as consequências. Precisamos falar a verdade. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos anunciar a verdade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra, com toda certeza, era o que permeava a vida de João Batista. E ele vivia livre porque ele conhecia a verdade. E o Senhor também quer que cada um de nós, nesse tempo, principalmente num tempo de tanta mentira, uma palavra muito usada, os fake news, que nós sejamos homens e mulheres da verdade. Que a verdade nos ajude a testemunhar a nossa fé cristã católica, em todos os aspectos, para o bem do reino de Deus, para que, assim como João Batista, a verdade e a justiça possam prevalecer. E que também o Senhor possa, com o testemunho e a intercessão de João Batista, fortalecer homens e mulheres que diariamente lutam para que a verdade prevaleça. E que sejam iluminados, que sejam fortalecidos e que sejam principalmente estimulados para continuar testemunhando essa verdade. Que o Senhor possa derramar sobre nós a graça do seu Espírito Santo através do testemunho de João Batista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.